O que é convulsão? O que é epilepsia? Pacientes com tumores cerebrais e pacientes com câncer podem ter convulsão e até epilepsia? Sou Rafael Maffei, eu sou neurologista e eu vou falar sobre esse assunto hoje. O que é uma convulsão? Popularmente chamada de convulsão, que a gente está acostumado a pensar naquele paciente se debatendo, a gente chama de uma crise epilética. Não necessariamente ela vai ser caracterizada por aqueles abalos dos dois lados do corpo que a gente está acostumado. Uma crise epilética ela é caracterizada por descargas elétricas que são disparadas em uma região específica do cérebro que, a depender da área, vai causar um sintoma específico. Ou seja, se essas descargas são causadas especificamente na área que vai controlar o braço, por exemplo, e elas não se propagam para outra área, ela pode ficar causando abalos somente no braço. Isso é o que a gente chama, muitas vezes, de uma crise focal e que vai gerar um sintoma motor. Aquela crise epilética, que a gente chama popularmente de uma convulsão, uma crise que vai ser, na verdade, uma tônico-clônica, que vai ser uma crise bilateral, que vai pegar os dois hemisférios cerebrais, que ela pode começar com uma crise focal e que ela vai se espalhar. Essa crise, ela vai acometer múltiplas áreas e ela vai gerar, sim, uma sintomatologia mais exuberante. Então, a crise epilética, ela vai ter uma variabilidade de sintoma a depender da localização, seja ele motor ou até sensitivo, ou até de outros sintomas a depender da localização do córtex cerebral, que é aquela parte mais externa do cérebro. E o que é então epilepsia? Epilepsia nada mais é um diagnóstico que a gente dá para um paciente que tem uma chance maior de ter crises epiléticas. Ou, que é como a gente quiser chamar, de ter convulsões. Então, aquele paciente que tem uma chance de ter crises, a gente vai chamar que é um paciente que tem epilepsia. Ou seja, um paciente que muitas vezes precisa de um tratamento para que não tenha as crises. Isso é uma definição de epilepsia. Então, onde que vai estar o problema disso? Onde que esse paciente com uma epilepsia vai ter esse problema que vai gerar essas descargas? Como eu falei anteriormente, existe essa área mais específica do cérebro, que a gente tem várias dessas regiões do encéfalo mais profundas, porém, a gente tem a parte que tem os neurônios, que é justamente onde vai gerar o estímulo elétrico. E geralmente é o córtex cerebral, onde é a área que gera esses disparos e que vai ser a área mais que a gente chama epileptogênica. Ou seja, é uma área que ela tem mais uma propensão a gerar crises epiléticas. É essa área mais externa, essa área do córtex. Ou seja, é uma área que, quando acometida por certas doenças, tem uma chance maior de gerar uma crise epilética. Dessa maneira, por que é importante esse entendimento? O paciente que tem uma crise epilética, ele pode ser investigado e encontrar alterações subjacentes que vão causar uma crise epilética. Então, existe relação, por exemplo, entre tumores, entre câncer e crises epiléticas? Sim. Uma das possíveis relações é pacientes com tumores que comprimem o córtex cerebral podem gerar uma irritação no córtex que vão gerar estímulos elétricos que vão causar essa descarga elétrica e causar uma crise epilética. Seja uma crise epilética focal ou uma crise epilética que vai ter o seu início ali em uma área do cérebro e ela vai disseminar essa propagação do estímulo elétrico para outras áreas. Outros mecanismos possíveis são o edema cerebral, ou seja, o inchaço do cérebro causado por aquele tumor ou por aquele câncer. Ele pode causar uma alteração nas células do cérebro que vão irritar aquele córtex cerebral e podem também causar uma crise epilética.
Além disso, existem outros mecanismos mais complexos, como mutações específicas dos tumores cerebrais, como, por exemplo, entre outras, alguns gliomas, que são tumores primários cerebrais, têm mutações que são epileptogênicas, como, por exemplo, alguns gliomas têm mutações do IDH, que são mutações sabidamente hoje que a gente sabe que tem um risco aumentado de epilepsia. Ou mesmo tumores que eles têm um componente de neurônio, são aqueles tumores glioneuronais, que eles também têm uma associação muito grande com a epilepsia. E além disso, a gente tem outras causas do câncer que podem estar envolvidas na epilepsia, como, por exemplo, fatores sistêmicos, aquelas complicações do tratamento em si, que geram, às vezes, infecções que podem levar a crises epiléticas, ou então complicações do tratamento mesmo, quimioterapia ou imunoterapia, que pode levar a uma chance de crises epiléticas. Portanto, pacientes com tumores cerebrais podem ter o diagnóstico de epilepsia, porque são pacientes que têm uma lesão cerebral e têm um risco aumentado de ter crise epilética. Isso faz com que eles tenham esse diagnóstico de epilepsia. E qual a importância disso? Qual a importância da gente saber essas definições e ter esse conhecimento? O primeiro é que pacientes que se apresentam com uma crise epilética, principalmente na idade adulta, merecem uma investigação. Por quê? Uma crise epilética, ela pode ser uma manifestação de uma doença subjacente, seja ela um AVC, alguma alteração estrutural no cérebro, mas também um tumor cerebral ou um câncer cerebral. E também o oposto. Pacientes já com diagnóstico de câncer cerebral ou tumores cerebrais merecem um acompanhamento da sua crise epilética, porque o tratamento adequado e o segmento neurológico com o tratamento das crises epiléticas melhora o seu segmento oncológico e o seu acompanhamento. Por quê? Tanto o seu acompanhamento de crises epiléticas gera uma melhor qualidade de vida, como o descontrole de crises gera risco para o paciente, e também a escolha adequada dos fármacos anticrises epiléticas gera uma boa adequação ao esquema de tratamento oncológico, porque pode haver interações medicamentosas entre os fármacos anticrise epilética com os esquemas de quimioterapia, imunoterapia ou até com a radioterapia. É bom que esteja sempre alinhada a conduta da quimioterapia até da radioterapia com o controle de crises epiléticas. Então, o vídeo de hoje foi sobre essa intersecção de conceitos de crises epiléticas e de tumores cerebrais e até de câncer sistêmico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.